Hoje eu vou falar sobre a banca Sebrasp, a antiga CESP, uma banca que muitas vezes é temida pelos concurseiros, mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa com estratégia de preparação para você chegar forte nas provas que serão organizadas por essa banca. Gente, eu estou gravando esse vídeo motivado pela quantidade de concursos interessantes que o Sebrasp vai organizar no ano de 2023. Nós já temos confirmado o CNMP, o TJ Ceará, o TJ Espírito Santo, ou seja, tribunais, né, grandes que escolheram essa banca para organizar o seu concurso. E no decorrer de 2023 teremos com certeza outros órgãos escolhendo a banca, tá? E é muito importante você conhecer a banca para montar para uma preparação destinada a ela, tá certo? Será que o Sebrasp ele gosta de cobrar mais lei seca nas suas provas? Ou será que ele gosta mais de cobrar jurisprudência e tudo mais? Tudo isso você precisa saber. Você precisa saber para que você se organize para enfrentar essa banca e ter mais condições de conseguir uma pontuação alta que te deixa ali entre os primeiros colocados, ou pelo menos aprovado para ter chances de ser nomeado. Tá certo? Mas vamos diretamente aqui para a tela do meu computador, que eu fiz um estudo muito completo sobre essa banca. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui você não viu em outro canto. Tá certo? Vamos lá? Então pronto, como eu falei, a banca, o vídeo de hoje é sobre a banca Sebrasp, análise completa e estratégias de preparação. Gente, o que é que a gente vai identificar nesse vídeo, tá? Olha só que interessante. A gente vai identificar quais as disciplinas normalmente são cobradas para técnico e analista judiciário, tá? Como são as provas de português? É importante a gente conhecer as provas de português para saber se o Sebrasp gosta mais de cobrar interpretação de texto, gosta mais de cobrar gramática. Vocês vão perceber que há uma forma diferente para técnico judiciário e para analista judiciário. Já falo sobre isso. Como é a forma, né? Qual é a forma de cobrança das disciplinas jurídicas? Ela cobra mais doutrina, mais lei seca, mais jurisprudência? Vou falar também sobre isso. Será que cai redação? Olha, tem gente preocupada com isso. Quando o Sebrasp foi confirmado para a TJ Ceará, alguns alunos já vieram perguntar para mim se deve ou não cair redação, porque redação é pavor para muita gente. Vou falar também nesse vídeo sobre isso. Também eu vou falar se você que está se preparando para um concurso que vai ser organizado pelo CESP deve resolver questões certo e errado ou múltipla escolha. Falarei sobre isso melhor mais à frente. Qual a nota de corte padrão, né? Isso para a gente saber se a prova do Sebrasp normalmente vem difícil, vem fácil, tá? A gente vai descobrir isso também. E, por fim, eu quero dizer que esse vídeo eu me baseei, né, nas provas do TJ Amazonas, TJ Pará e TJ Rio de Janeiro para os cargos de técnico e analista judiciário. A gente fez uma análise detalhada dessas últimas 3 provas para trazer aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Quais foram as disciplinas cobradas nos últimos concursos de técnico judiciário ali em concursos organizados pelo Sebrasp? Vamos lá, no TJ Amazonas, o que foi cobrado? Foi cobrado português, foi cobrado informática, geografia, legislação, administração, acessibilidade, constitucional, administrativo, processo civil e processo penal. Eu estou, gente, aqui ó, grifando de amarelo, destacando de amarelo aquelas disciplinas que apareceram nesses 3 concursos que são objeto desse vídeo, tá certo? Então, português, constitucional, administrativo, processo civil e processo penal apareceram no TJ Amazonas e também nos demais concursos, né? Vamos ver aqui, ó, TJ Pará, para técnico judiciário também, que é o português, aí que é o legislação, constitucional, administração, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. O que nós tivemos aqui de novidade foi civil e penal, que não caiu no Amazonas, legislação sempre cai e tem algumas disciplinas que vez ou outra aparece, como administração e tudo mais, tá? TJ Rio de Janeiro, caiu também português, legislação, aí constitucional, administrativo, processo civil e processo penal. Então, gente, é o seguinte, se você está estudando para técnico judiciário, você pode chegar à seguinte dúvida. Primeira dúvida que surge é: estou estudando para técnico judiciário. Devo incluir na preparação civil e penal? Tá? Isso aqui eu vou falar um pouco mais com vocês, certo? Só para a gente entender melhor o que é isso. Gente, olha só, como vocês viram, ali no TJ Pará cobrou civil e penal, no TJ Amazonas e no TJ Rio de Janeiro não cobraram civil e penal. E o aluno fica em dúvida mesmo. Será que eu devo incluir civil e penal na minha preparação, já que eu sei que o meu concurso vai ser organizado pelo Sebrasp? Aí qual é a minha resposta? Se você estiver estudando para a carreira de técnico judiciário no geral, ou seja, você topa fazer técnico judiciário do TJ Ceará,
técnico judiciário do TJ Espírito Santo, outros técnicos judiciários, penso eu que você deve incluir na sua preparação, além de português, constitucional, administrativo, processo civil, processo penal, que como a gente viu, foi cobrado em todos os concursos, você deve incluir também civil e penal, tá? Porque a gente vai fazer uma preparação de base que nos vai deixar habilitados a concorrer em diversos concursos de técnico judiciário. Mas, se você está focando em um tribunal específico, você deve verificar o último edital e ver se foi cobrado civil e penal. Por exemplo, se você está focando exclusivamente no TJ Ceará, que vai ser organizado pelo SEBRASP, você vê o último edital. Quando você vê o último edital, você vai verificar que não foi cobrado nem civil nem penal. Não foi cobrado, você não estuda na preparação pré-edital. Só vai estudar se o edital, o novo edital, vier cobrando civil e penal. Por que a gente faz isso? Para não correr o risco da gente estudar algo que não vai ser cobrado no seu concurso. A gente viu que português, constitucional, administrativo, processo civil e processo penal sempre aparece, então você estuda, você forma base com elas. Civil e penal, assim como outras especificidades, podem ficar ali para o pós-edital. Tá certo? Vamos continuar? Então, ok. Agora nós vamos analisar para o cargo de analista judiciário as disciplinas cobradas nos últimos concursos. TJ Amazonas, vamos lá, português, informática, geografia, legislação. Aí vem as jurídicas, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Destacando o quê? Português, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. O que mais? TJ Pará, português, legislação, constitucional, né? Aí teve administração também, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. TJ Rio de Janeiro, português, legislação, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Para analista judiciário, me parece não ter dúvidas, né? Então, para analista judiciário, a formação da base, né, para quem está estudando para tribunais, que terão concurso organizado pelo CESP e também não só pelo CESP, como outros bancos, você deve estudar português, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Tudo bem? Agora é o seguinte, agora a gente vai analisar as provas de português. Como eu falei mais no início do vídeo, a ideia é descobrir se é mais cobrado interpretação de texto ou gramática, tá? E eu coloquei aqui a mensagem que é qual a incidência, né, de questões de interpretação de texto e gramática nas provas do SEBRASP. Vamos descobrir agora. Aí o seguinte, eu também analisando a prova do TJ Amazonas, Pará e Rio de Janeiro, o que a gente descobriu? Que na média aproximada, né, analisando cada uma prova individualmente, 55% das questões é sobre interpretação de texto, 45% gramática. Tá? Tem umas variações, aqui eu peguei a média aproximada. No TJ Amazonas foi bem mais interpretação de texto. No TJ Rio, ao contrário, foi mais gramática. E no TJ Pará foi meio a meio. Tá certo? Vamos ver agora para analista judiciário. No analista judiciário, nós tivemos uma cobrança maior de interpretação de texto. 68% contra 32%. Aí vai aparecer uma segunda dúvida. A segunda dúvida que surge é como estudar português para provas da SEBRASP. Aí é o seguinte, gente, vocês notaram que para o cargo de técnico judiciário a cobrança de gramática é um pouco maior, certo? Mas isso não significa que você deve assistir um curso inteiro de português para se sair melhor nessa banca. Por que eu digo isso? Porque eu sei que nós temos vários cursos de português bons no mercado, mas são cursos muito longos, certo? E o tempo é o principal inimigo do concurseiro. A gente precisa ser objetivo. A gente precisa focar os nossos esforços naquilo que a gente está com mais dificuldade. Então, em vez de você assistir a um curso inteiro de português, o que eu recomendo? Isso aqui que eu vou falar vai se aplicar tanto para técnico como para analista. O que é que você faz? Você resolve questões. Você resolve questões por pelo menos 2 a 3 semanas. Somente questões. E vai identificando quais assuntos de português, né, quais assuntos gramaticais você vem mais errando. E também você procura verificar se está errando mais gramática ou interpretação de texto. Depois dessas 2, 3 semanas, você pode concluir que você está errando mais questões de interpretação de texto. E como é que se estuda interpretação de texto? É resolvendo questões. Não dá para você perder muito tempo estudando gramática, é resolver questões cada vez mais. Mas você também pode verificar, pode concluir ao final dessas 2, 3 semanas que está errando mais, por exemplo, regência. Aí sim, aí você vai estudar somente regência. Eu recomendo, por exemplo, você estudar um material escrito, um PDF. E se você não conseguir entender pelo material escrito, aí sim você iria com uma videoaula. Tá? Mas isso aqui é o estudo reverso. Primeiro a gente estuda por meio de questões para estudar
por meio de um material mais aprofundado, somente aquilo que está com dificuldade. É bem diferente do que assistir a um curso inteiro, tá certo? Então, você deve estudar português para a prova da Sebrasp, inicialmente por meio de questões e depois reforçando os tópicos da gramática que está com mais dificuldade. Aí a proporção você vai seguir lá, vai seguir aquela percentagem que eu falei nos slides anteriores. Português, depois de 3 semanas, você pode botar metade do tempo para questões e metade para gramática. Mas já para analista seriam 2 textos para interpretação e 1 texto para gramática, algo nesse sentido. Tudo bem? Vamos adiante. Gente, agora eu vou falar sobre as disciplinas jurídicas da prova do Sebrasp. Tá? Isso aqui é muito importante, por isso prestem bastante atenção. O que a gente vai descobrir? Qual a incidência de lei seca, doutrina e jurisprudência nas provas do Sebrasp? E isso é fundamental, gente, porque quando você vai montar sua preparação, você quer reservar um espaço ali para lei seca, você quer também reservar um espaço para doutrina, para os PDFs do curso que você adquiriu, e você sempre fica em dúvida se é para estudar jurisprudência ou não, né? Mas é isso que a gente vai esmiuçar agora. Vamos lá? Olha só a estrutura das provas das disciplinas jurídicas de técnico judiciário. Tá? Eu vou logo aqui para a média aproximada, aqui em cima a gente tem detalhadamente, certo? Mas aí a gente verifica que 75% das questões cobraram conhecimento da lei seca. Doutrina 24% e jurisprudência apenas 1%, certo? A jurisprudência para técnico ela se aproxima muito de 0%, é um caso ou outro que aparece, tá? Então, gente, que você nota aqui que boa parte do seu horário de estudos deve ser destinada à leitura da lei seca. Quando, por incrível que pareça, a gente vê o inverso. A gente vê que os candidatos privilegiam a doutrina, privilegiam seus livros, privilegiam seus PDFs e quase não deixam tempo ali, deixam tempo destinado para a lei seca, o que é um erro gravíssimo. Aí depois não podem reclamar porque não conseguem um resultado satisfatório nos concursos. A gente tem que priorizar a lei seca. 75% do seu horário deve ser destinado à leitura da lei seca, tá certo? Vamos para analista judiciário. Analista judiciário também 75% do horário deve ser destinado à lei seca. Só que aí agora nós temos uma incidência maior de jurisprudência. Ele vai ali praticamente dividir meio a meio com o tempo da doutrina. Então, para analista judiciário, você precisa ter um tempo para jurisprudência. Para técnico, não recomendo. Ao meu ver, não precisa. Mas para analista, você tem que ter um tempo de jurisprudência. Só que eu só recomendo você dedicar mais tempo à jurisprudência, no caso de analista, quando você estiver muito bem na lei seca. Tá certo? Você precisa estar dominando a lei seca, estar forte também na doutrina, aí você acrescenta jurisprudência no seu horário de estudos, tá? E aí vem a terceira dúvida. E como é a incidência de lei seca, doutrina e jurisprudência em cada disciplina? Porque eu falei nas tabelas, nos estudos anteriores, como é que é a incidência de lei seca na prova no geral. Mas é importante também que a gente saiba como é que é a incidência em cada disciplina para ter condições de montar uma preparação mais completa, tá? Que é o objetivo desse vídeo também. Então vamos lá, forma de cobrança da disciplina jurídica para técnico. Para técnico judiciário a gente vê o quê? O percentual é lá em cima de cobrança de lei seca, né? Como a gente já viu. Civil com 100%, constitucional lá em cima, processo civil com 89%. Aí o que a gente nota? Que administrativo, penal e processo penal, eles têm uma incidência de doutrina um pouco maior. Tá? Isso eu até tenho visto nas últimas provas da FGV, né? A prova ali do TJ Tocantins, TJDFT, que foram realizadas no ano de 2022, onde eu tenho uma cobrança maior de doutrina, tá? Mas a lei seca domina para todas as disciplinas, tá certo? Analista também temos uma cobrança muito alta de lei seca, né? Mas ali, como eu falei, né, a jurisprudência divide um pouco com a doutrina. Tá? A gente tem que estudar jurisprudência para quem está se preparando para o cargo de analista e judiciário. Tá certo? E daqui eu posso destacar 44% de doutrina para administrativo, porque realmente o direito administrativo é uma disciplina essencialmente doutrinária, né? Muitos conceitos estão na doutrina, por isso que esse percentual maior, tá? Então vamos lá.
Falamos bastante coisa, né? Já falamos das provas de português, já falamos das disciplinas mais cobradas dos últimos concursos, das provas jurídicas, né? Desse lei seca, doutrina e jurisprudência. Agora vamos falar sobre a redação, né? A discursiva. Nesses últimos concursos que foram analisados, apenas o TJ Rio e o TJ Pará cobraram discursiva em suas provas para analista, tá? Não houve cobrança para técnico judiciário em provas recentes de tribunais. Logicamente, a gente não pode garantir que não vai ter no próximo concurso. Ninguém pode falar isso, porque a gente só vai saber com a publicação do edital, tá? Aí é o seguinte, em que momento se preocupar com a discursiva? Gente, a gente precisa lembrar que você só terá a discursiva corrigida se você conseguir uma boa pontuação na prova objetiva. Então, a sua prioridade deve ser a prova objetiva. Aí você vai se preocupar com a discursiva somente após o edital, certo? Somente após o edital. Porque aí você vai descobrir, a minha discursiva vai ser uma redação, um texto dissertativo, a minha discursiva vai ser uma questão, vai ser um estudo de caso, tá? A gente vai ter que descobrir. E a gente só vai saber com o edital, que é a lei do nosso concurso. Aí o seguinte, saiu o edital, a gente sabe se vai ser uma redação, uma questão, um estudo de caso, aí você deve contratar um curso teórico e prático para você conseguir evoluir na redação, na discursiva, né? Ele precisa ser teórico para você ter noções gerais de como escrever seu texto, mas precisa ser prático, você precisa treinar e alguém precisa corrigir os seus textos para indicar onde pode ser melhorado. Não pode ser um estudo apenas teórico, ok? Agora vamos falar da nota de corte dos últimos concursos. Tá? Nota de corte dos últimos concursos para a gente ter uma ideia. Se a prova do CESP, se ela vem muito fácil, se ela vem difícil, né? Como é que é normalmente? Né? Logicamente que essa questão de nota de corte ela vai depender muito do nível da prova. Certo? Se vocês bem lembrarem do concurso TJDFT, que foi um grande concurso do ano 2022, o corte ali para analista judiciário ficou em torno de 70%. Uma coisa que ninguém imaginava, um concurso tão concorrido, com candidatos em alto nível, um corte de apenas 70%. Mas isso aconteceu porque a prova veio extremamente difícil, tá? Então essa nota de corte aqui é só um estudo que eu fiz das últimas provas. Não dá para saber se vai se repetir ou não. Tá certo, gente? E o que é que nós temos aqui para técnico judiciário? Certo? No TJ Amazonas, o primeiro colocado fez ali 88%, no Pará 90% e no Rio de Janeiro 97%. A pontuação do primeiro colocado normalmente fica de 90% para cima, certo? Aí o último aprovado dentro das vagas girou ali no TJ Amazonas de 80%, Pará já teve um percentual mais alto e Rio de Janeiro altíssimo, né? Rio de Janeiro teve até uma diminuição das vagas quando o concurso foi retomado. E o último aprovado convocado, porque também é uma pontuação importante. A gente saber que os tribunais eles colocam um número de vagas no edital, mas eles convocam mais do que aquele número, tá? E a pontuação do último aprovado, convocado, foi no Amazonas 79%, Pará 82% e Rio de Janeiro 90%. Então o Rio de Janeiro está numa pontuação muito alta, mas minha percepção é que é porque o Rio de Janeiro foi o último a ser homologado desses três, sabe? Com o passar do tempo, mais candidatos vão ser convocados e a nota do último aprovado convocado vai ser menos que isso, tá? Agora para analista também, primeiro colocado acima dos 90%, o último aprovado nas vagas entre 85% e 90%, e o último aprovado convocado acima dos 80%, tá certo? Analista judiciário com nota de corte altíssima, né? E a quarta dúvida que surge é qual percentual de acertos me deixa competitivo em concursos organizados pelo Sebrasp. Como eu falei, vai depender muito do nível da prova, mas se você tiver com um aproveitamento ali em torno de 85% a 90%, você vai ter condições de brigar por uma das vagas, certo? Vou voltar aqui para a tela do meu computador. Gente, vocês viram como o estudo foi completo? Olha, eu trouxe muita coisa interessante nesse vídeo, eu não tenho dúvidas que vai auxiliar vocês a montar a preparação para disputar esses concursos muito interessantes que estão por vir. Mas se ficou alguma dúvida, você comenta aí embaixo que a gente tira para você, vou ter o maior prazer de responder suas dúvidas. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, vai me motivar a gravar mais vídeos sobre esse assunto, porque eu vou saber que vocês gostaram do conteúdo que eu passei aqui. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações, que como vocês sabem, toda semana tem vídeo novo com dicas valiosas para a sua preparação. Te vejo na próxima. Até mais.